Olá, amigos da Associação Médico Espírita de Santos. Sou Giovana Campos, jornalista, professora e graduanda em psicologia. Hoje, o nosso tema é para todos aqueles que gostam um pouco mais de saúde de uma maneira integral. E para isso, nós vamos falar sobre a importância da fé na saúde. Então, para isso, eu vou aqui espelhar um pouco o nosso tema de hoje, para que a gente possa acompanhar, compartilhar a tela, um momentinho só. Acho que já vai aparecer para vocês a importância da fé para a saúde. Bom, então, para começar, esse nosso tema, a gente tem aqui uma frase, bem dita pelo nosso querido patrono das associações médico-espíritas, que é: a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança, a confiança. É um teste de paciência, é a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Bom, nós sabemos que quando nós estamos em um momento de provação, em um momento onde a nossa saúde é testada, nossa saúde física, nossa saúde mental, nós temos um pouco de pressa, nós temos um pouco de impaciência. Nós cobramos de nós mesmos, ou nós cobramos até, por que não, às vezes, de Deus, uma resposta do porquê, de estar tendo essa experiência de um momento um tanto quanto turbulento em nossas vidas. Bom, como o nosso benfeitor espiritual coloca, essa resposta pode tardar, ou seja, ela pode demorar, mas ela jamais deixará de ser dada. Ou seja, nós temos que exercitar a nossa paciência e dar um testemunho de nossa fé, dar um testemunho de que nós confiamos em algo maior, em algo que nós possamos nos agarrar nos momentos difíceis. Esses momentos que são atribulados, esses momentos que são difíceis, esses momentos que nos testam, sejam, às vezes, momentos de complicações de saúde, de turbulências familiares, turbulências profissionais, em relação aos nossos relacionamentos afetivos, eles nos colocam em provas sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos. No entanto, é como o próprio Bezerra nos coloca aqui, ele nos pontua um teste de paciência e uma oportunidade de desenvolver uma força interior, alegria e coragem. São apontamentos, que por vezes, nos momentos difíceis, a gente acha que nós não temos. Parece que a força interior nos falta, a alegria nos some e a coragem se dissipa, É como se no meio da tempestade a gente não conseguisse enxergar o que há além das nuvens. Enfim. E por que seria tão importante ter fé para a nossa saúde, seja ela física ou mental? Desde tempos remotos, a fé, crenças, práticas, experiências espirituais têm sido um dos componentes mais prevalentes e mais influentes na maioria das sociedades. E nós percebemos que profissionais da saúde, pesquisadores e a população em geral têm cada vez mais reconhecido e estudado essa importância da dimensão religiosa e espiritual para a saúde. Hoje nós conseguimos ver que várias áreas da saúde estão se debruçando cada vez mais em pesquisas. Então nós vemos a medicina, enfermagem, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfim, diversas áreas que estão relacionadas de alguma forma com a saúde, a própria educação física, a pedagogia, como elas têm se interessado, como que algumas questões
que são abstratas, algumas questões que são não palpáveis, podem influir, de certa forma, em nossa saúde, em nossa complexidade mais integral. Bom, e como que a gente pode ter, né, essa mensuração? Primeiramente, a gente precisa entender o que é a fé. E para isso, a gente tem que recorrer ao nosso dicionário. Afinal de contas, a nossa língua portuguesa, ela é uma língua muito rica. Então, como definição, nós vamos ter que a fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Ou seja, a fé é um sentimento total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que se comprove a veracidade da proposição em causa. Ou seja, o que quer dizer isso? Que nós acreditamos ou que nós estamos tendo uma crença em algo que não é palpável, ou seja, como eu posso crer em um Deus? Será que eu já vi Deus? Eu posso tocar Deus? Como eu posso ter fé, acreditar em algo que eu não vejo? Deus é uma coisa ou alguém? E aí a gente pode nos reportar também à natureza, né? O que é a natureza? Eu posso exemplificar a natureza como as plantas, como a água, ou seja, algo que eu estou vendo, mas eu não consigo assim definir o que eu acredito. São deuses que estão ali na natureza? É alguma entidade? O que ali na natureza me move a acreditar nela, né? Ter fé, no entanto, implica numa atitude contrária à dúvida. É algo que está intimamente ligado à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, né, como nós falamos em relação à nossa saúde, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva, algo que vai mudar sempre para melhor. Bom, Hipócrates uma vez citou que tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Então, aqui ele fala que há algo inerente, que há algo dentro da gente que é capaz de curar-nos, né? Que é algo que vai despertar alguma força, algo que eu vou crer que vai despertar um poder curativo em mim mesmo. E aí a gente pergunta, seria importante para a saúde? Se nós pensarmos em uma sociedade como a norte-americana, uma sociedade que é dita mais fria, né? A gente sabe que não, todas as pessoas elas têm uma grande capacidade de amar, têm uma grande capacidade de se doar. Às vezes, como as pessoas não se relacionam ou não se doam como nós queremos ou como nós esperamos, nós falamos que são frios ou distantes, enfim. Mas nós vemos que, por exemplo, uma sociedade, né, que é dita, né, que algumas pessoas chamam de fria, como a norte-americana, sim, ela está interessada na questão da fé, na questão da religião e como a fé, a religião, ela se interliga com a saúde. Tanto é que há muitas publicações, e aqui nós temos em formato de livros, né, na nossa tela, alguns manuais falando sobre religião e saúde, como que é uma conexão de cura com o mais alto, né? A fé como uma ponte para o futuro, medicina, religião e saúde, a bioética com uma perspectiva da fé. Aqui a gente tem em verde, né, uma capa falando sobre a espiritualidade no cuidado do paciente, que nós vamos citar um pouquinho mais adiante, né, durante essa exposição. Então, nós temos aqui na língua inglesa inúmeras publicações em formato de livros, né, que já estão abordando essa questão da fé. Claro, se nós vamos
falar sobre a questão aqui no Brasil, a gente reconhece que nós temos muitas religiões, o nosso sincretismo, né? Ou seja, a mistura de religiões é algo muito presente na nossa sociedade, na nossa cultura, inclusive porque nós temos, né, uma miscigenação muito forte, né? Nós somos um povo que foi constituído do quê? De índios, e depois nós viemos, né, nós tivemos a presença maciça, né, de povos europeus, como portugueses, espanhóis, que invadiram aqui o Brasil, né, no período da colonização. Logo depois, né, nós tivemos, nós fomos marcados, né, pelo período, né, da escravatura. Então, nós somos um país que nós temos essa marcada mistura de origens, né, de raças e de culturas. E logo depois nós tivemos uma outra abertura europeia e asiática, né, onde nós tivemos os grandes fluxos migratórios, né, que a gente acaba estudando durante as nossas aulas de história. Pois bem, quando nós voltamos à questão da fé e da saúde, né, o médico Dr. Alexander Moreira Almeida, ele é coordenador do Núcleo de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, cidade situada em Minas Gerais. Ele coloca que antigamente os médicos se lembravam da religião só quando o paciente parava de tomar um medicamento por causa dela. Tomar um medicamento ou realizar algum procedimento médico, né? Hoje é comum perguntar sobre aspectos espirituais e religiosos para usá-los positivamente em um tratamento. Talvez você que esteja em casa deve estar se perguntando, puxa, mas o meu médico, o profissional de saúde que me acompanha, às vezes pode não ser um médico, pode ser um dentista, um psicólogo, nunca abordou essas situações comigo, né? Essa questão da religiosidade ou da espiritualidade. Às vezes é uma questão apenas de hábito, é uma questão de prática, às vezes é uma questão de não querer entrar em uma seara onde as pessoas não se sentem muito confortáveis. Só que isso está caindo, né? Pouco a pouco, a gente vê que essa questão, esse terreno da religiosidade e espiritualidade é algo que está ficando mais palpável a todos, né, da área da saúde, né? E a gente vê que, pouco a pouco, lógico, nada acontece assim de repente em nossas vidas, pouco a pouco, né, esses paradigmas, né, vão mudando, vão caindo. Bom, então, a gente precisa, né, para compreender um pouco mais o que é religião, religiosidade e espiritualidade. Na Revista Brasileira de Clínica Médica, em 2010, foi publicada as seguintes definições para cada uma destas palavras. A religião seria um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado, ao transcendente. Então, a religião nós conhecemos, né, como a religião católica, a religião protestante, nós temos a religião umbanda, candomblé, né? Nós vamos falar de alguns símbolos, né? Deus, a força maior, a verdade suprema, enfim, situações, coisas que vão denominar a religião. A religiosidade. A religiosidade seria o quanto o indivíduo ele acredita, segue ou pratica uma religião. Aqui a gente vai encontrar dois tipos de religiosidade. Como assim dois tipos de religiosidade? Ela vai ser uma religiosidade organizacional ou não organizacional. A gente vai ver que a não organizacional acabou ficando muito mais em voga, muito mais em prática durante os períodos de pandemia. Por quê? Porque muitas casas, muitas igrejas, muitos templos precisaram ser fechados por uma questão sanitária. Então, a organizacional é a participação ativa nos lugares físicos.
né? O templo religioso é a ida à igreja, a casa espírita, né? O templo budista, enfim. Já a não organizacional é o fato de você rezar, ler um livro, assistir os programas religiosos na televisão, ou como ficou muito mais prático, como ficou muito mais difundido, né, durante a pandemia, através dos nossos programas, né, de computador, através de uma mídia que possibilitasse, como nós estamos aqui agora. E a espiritualidade? A espiritualidade é algo onde é algo muito pessoal. É uma busca onde eu quero entender algumas questões relacionadas ao fim da vida, ao sentido da vida, sobre as relações desse transcendente que pode ou não me levar ao desenvolvimento de uma prática religiosa. Ou até o ingresso, formação de uma comunidade religiosa. Houve recentemente uma pesquisa, né, falando sobre a religião e a religiosidade do brasileiro, como é o lado espiritual do brasileiro. Bom, como eu falei anteriormente, né, o brasileiro é um povo que foi composto em sua história, né, de uma grande miscigenação. Nós temos índio-europeus, asiáticos, nós temos, né, os africanos, e tudo isso levou a uma grande mistura de origens, raças, religiões, culturas, e isso, com toda certeza, mexeu no nosso lado espiritual. Então, aqui, nessa pesquisa que eu vou citar agora, sobre o lado espiritual do brasileiro, foram entrevistadas 1.000 pessoas acima de 18 anos de todo o território brasileiro. Então, nós temos representantes da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E o que apareceu em relação ao comportamento? 44% destas pessoas se consideram seguidoras de mais de uma religião. Isso a gente consegue ver que é muito comum, né? Pessoas que são católicas, mas têm alguma fé espírita, ou pessoas que, embora tenham uma fé espírita, adoram escutar alguns pastores, né? Ou acompanhar algum programa de determinadas linhas evangélicas. 49% não nasceram com a mesma filiação religiosa que tem hoje. Elas acabam modificando sua filiação religiosa de acordo com experiências de vida, de acordo com amizades, de acordo com casamentos, enfim. 55% rezam diariamente, 32% leem diária ou semanalmente a Bíblia, 39% leem alguma leitura espiritual, que não necessariamente é a Bíblia. 10% disseram muito influenciadas a votar de acordo com a religião, né? Ou seja, de acordo com algumas situações, né, do início de vida, do fim de vida, de algumas posturas que se apresentam em relação à sua religião. Quanto às crenças, 50% acreditam em reencarnação. Então, a gente vê aqui que é algo realmente relacionado a uma religião em si. 53% acreditam em extraterrestres, ou seja, algo que venha a transcender religião. Isso aqui não está identificado em nenhuma religião. 42% acreditam em astrologia, né, o mesmo segmento anterior. 77% tiveram intuição alguma vez na vida, 70% sonharam com algo que aconteceu, 51% sentiram a presença de alguém que já morreu, 41% viram pessoas que já haviam morrido, 30% ouviram pessoas que já haviam morrido. Aqui, de acordo com como você está vendo, né? De repente, se você está vendo no computador, para você vai ficar melhor a visualização, dependendo se você está usando um smartphone, talvez fique um pouco menor.
Nós temos nessa tela a distribuição das afiliações religiosas, né, nas regiões. Essa faz parte da pesquisa Crenças, Práticas e Experiências religiosas na população brasileira, realizada pelo Dr. Mário Pérez, é um neurologista, pesquisador da USP. E aqui nós temos todas as regiões, né, brasileiras, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E nós temos as regiões e a porcentagem que aparece em cada um. Sem religião, ateísta, agnóstico, católico, evangélico, espírita, kardecista, espiritualista, pessoas que se definem como cristãos, judaico, budista ou Seishonoye, Umbanda e Candomblé, Testemunha de Jeová ou outra. Então, nós vamos ver aqui que muitas pessoas, elas se identificam em alguma religião, tá? Vamos passar aqui para o próximo. Muita fé. Bom, aqui a gente vai ter uma linha de corte, que como vocês conseguem ver aqui no meio, em 50%. Nós vamos ter aqui nas barrinhas, né? Em azul escuro, muito pouca fé. Em azul mais claro, pouca fé. Em verde, moderada fé. Bom, muito ou demais, a gente vai ter aqui em rosa claro ou vermelho. Então, nós percebemos o quê? A grande parte das pessoas se declaram com muita fé, ou seja, mais de 70% das pessoas têm muita fé. Isso está presente em várias religiões. Aqui embaixo nós temos a católica, protestante, kardecista, judaica, budista, umbanda. Aqui entre a gente pode ver uma coisa muito interessante, nós temos os ateus e os agnósticos, né? Puxa vida, a gente vai ver aqui que o vermelhinho, né, deles, eles falam em fé. Quando eles falam em fé, claro, eles não estão falando fé em Deus, nos anjos, mas eles podem ter fé na natureza, na tecnologia, ou seja, em algo que traga paz, em algo que traga um sentido para eles, né? Aqui, no que eu li na pesquisa, não foi dito o que realmente é o motivo desta fé, mas existe a fé do ateísta, existe a fé do agnóstico. Então, claro, alguns têm mais fé no quê? No poder que a tecnologia vai trazer para a sua saúde, no poder da natureza, em poder realizar algo para si, para os outros, enfim. Então, a gente vê que aparece, né, com bastante predominância a questão da fé em diferentes religiões, né, tá aqui em rosa claro ou vermelho. Então, isso é muito interessante e muito importante quando a gente vai falar nas questões da saúde. E aqui tem uma foto do Dr. Mário, para quem não o conhece, e ele coloca: é muito importante levar em conta a dimensão espiritual do paciente em qualquer tratamento. Sabemos, por meio de estudos científicos, que as pessoas superam melhor a depressão e a ansiedade, por exemplo, quando têm um lado religioso. Esse efeito protetor pode ocorrer mesmo que a pessoa não tenha uma religião ou que tenha múltiplas religiões. O que faz a diferença é ela acreditar em algo e usar essa fé em prol de seu tratamento. Então, essa frase final do Dr. Mário é algo que nos traz um grande alento. A diferença é acreditar em algo. Pode ser em Deus? Pode. Pode ser nos anjos? Pode. Em algum santo? Pode. Na natureza? Ok. Na tecnologia? Ótimo. O que faz a diferença é acreditar e usar essa fé em prol do seu tratamento, naquela esperança de que algo será positivo e que algo vai mudar sempre para muito melhor. Bom, continuando aqui,
como eu falei anteriormente, né, naquele livrinho verde, né, A Espiritualidade no Cuidado do Paciente, ele foi escrito pelo Dr. Harold Koenig. Dr. Harold Koenig, né, aqui a tradução para o português foi realizado pela editora Folha Espírita. Dr. Harold Koenig, ele é diretor do Centro de Estudos de Religião, Espiritualidade e Saúde da Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E está aqui, espiritualidade no cuidado do paciente, por quê, como, quando e o que. Então, esse livro ele é um manual rápido, um manual básico, um manual que oferece a segurança, né, para, não só para o médico, mas para todos os profissionais da área de saúde, do como e do porquê, como fazer essa abordagem, né, com o paciente de uma forma clara, de uma forma cuidadosa, de uma forma não invasiva, de como você conseguir pisar em um terreno que às vezes pode não ser um terreno onde você se sinta tão confortável. Por que não se sinta tão confortável? É importante a gente falar que quando a gente estuda medicina, psicologia, odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfim, várias linhas que estão na universidade, quase nenhuma delas aborda a questão da fé, a questão da espiritualidade. Muitas delas fazem questão de separar a ciência da religião. E se separa a ciência da religião, já separa também a religiosidade e a espiritualidade juntos. Então, como poder incluir algo que foi tão separado por anos a fio, né? E justamente em um período de formação, um período de graduação, um período onde você precisa estar alicerçado daquela profissão onde você vai seguir, aquela profissão que você vai abraçar justamente para cuidar do outro, e cuidar do outro não no momento onde ele está feliz, no momento onde tudo está bem. Normalmente, quando você vai ao médico, quando você vai a um psicólogo, quando você vai procurar um profissional da área da saúde, é porque algo não está tão bem assim. Bom, então, vamos entender algo sobre a religiosidade. A religiosidade em Alport. Alport é um sociólogo e em 1967, né, ou seja, há mais de 50 anos, ele fez uma definição que até hoje é uma definição clássica sobre a religiosidade extrínseca e intrínseca e como isso mexe na nossa espiritualidade. A religiosidade extrínseca, ou seja, aquela que está para fora. A religião é um meio utilizado para obter outros fins, como um consolo, sociabilidade, distração ou status. Eu preciso mostrar algo para os outros ou para alguém em específico. Uma religião que é um pouco mais superficial, uma religião adaptada para atender alguma necessidade, um objetivo pessoal. Geralmente, quando a religião ela tem essa maneira mais fria, mais distante, o que acontece? A espiritualidade ela é mais baixa, ela é menor. Ao contrário, quando a religiosidade ela é intrínseca, ou seja, ela vem de dentro, a religião ela tem um lugar central na vida do indivíduo. Ou seja, a religião ela é meu bem maior. Eu estou indo, não porque eu estou indo na igreja, eu estou indo no templo, na casa espírita, porque algo ali me faz tão bem, mas tão bem, que a necessidade de aparecer não existe. Aquela necessidade é ridícula. Por quê? O bem, a caridade vem em primeiro lugar. As outras necessidades são secundárias, ou são colocadas em harmonia com a minha crença, com a minha orientação religiosa. Fazer o bem, fazer a caridade, fazer um trabalho voluntário é muito melhor do que simplesmente, como se diz por aí, bater o ponto numa igreja.
né? Eu quero estar lá porque eu quero estar em conexão com o divino. Eu tenho mais internalização integral da filosofia religiosa. Com tudo isso, a minha espiritualidade passa a ser maior. A minha sensação de pertencimento a essa comunidade é muito grande. Então, os meus benefícios acabam sendo maiores. E aí, de acordo ainda com esse livro, juntando com esse conhecimento de Alport, por que incluir então a espiritualidade? O que Harold Koenig percebeu? Que os 96% dos americanos são religiosos, 90% dos americanos rezam ou oram, 70% dos americanos são membros de alguma igreja, 40% dos americanos têm frequentado alguma igreja nos últimos 7 dias. Isso na pesquisa que ele fez. Que se nós nos reportarmos à pesquisa realizada pelo Dr. Mário, a gente vê que os números não fogem muito da realidade brasileira. Ou seja, necessidades espirituais aumentam em tempo em que estamos doentes ou com alguém que amamos doente. Nós buscamos muito mais apego, nós buscamos um carinho, nós buscamos um acolhimento, nós buscamos um conforto na espiritualidade, na religiosidade. Nós nos apegamos ao nosso Pai maior. Bom, negligenciar, então, esses fatos é o quê? Falhar ao tratar uma pessoa integralmente. Então, Harold Koenig, ele conseguiu, né, na sua pesquisa, ele conseguiu extrair esses dados. Se quando as pessoas estão doentes, se quando as pessoas elas já têm alguma religiosidade, se elas se apegam cada vez mais, se eu negligenciar esse fato, alguma coisa não vai sair 100% quando eu estiver tratando essa pessoa integralmente. Eu não posso tratar apenas a doença, eu tenho que tratar a pessoa. Eu tenho que tratar o todo. Se eu tratar apenas uma enfermidade, ele estaria apenas medicando. Se ele tratasse apenas um número, ele não estaria tratando o todo. Então, ele viu que, sim, a abordagem da espiritualidade e da religiosidade fazia muita diferença no tratamento integral da pessoa. Mas teria uma hora para incluir? Teria uma maneira correta de incluir? Sempre, porque ajuda a enfrentar, a aceitar, a curar situações da vida. Ter uma fé racionalizada e uma resignação inteligente acaba nos dando mais uma força emocional. Essas crenças e essas práticas religiosas diminuem o estresse emocional causado por perdas e mudanças. Afinal de contas, quando nós estamos doentes ou com alguém doente, esteja ou não internados em hospital, esteja ou não passando por um período, né, de tratamento, algumas mudanças são realizadas. Isso tudo causa uma mudança na rotina, isso gera um estresse. Essas crenças, as práticas religiosas acabam, conforme dito lá em cima, com uma fé racionalizada, acaba dando uma resignação inteligente e uma força emocional. Tudo isso acaba diminuindo esse estresse emocional ou nos dando recursos emocionais internos para poder lidar com esta onda, com este turbilhão de pensamentos que acabam motivando essas alterações que acabam dando quando nós ou algum parente está passando por alguma situação mais complicada. E aí a gente pode pensar, qual seria o papel de Deus, né? Ele vai resolver os nossos problemas mediante os nossos pedidos, ele vai permitir que o sofrimento seja maior ou menor. Normalmente, é uma oportunidade para uma reflexão, né? Para que haja um aprendizado, para que a gente faça um balanço moral, um balanço ético sobre nós, sobre nossa vida, sobre as situações que se apresentam. É interessante também, né, que a gente
com essa redução de ansiedade, esse aumento de esperança, a gente acabe adquirindo novas práticas, a gente acaba orando um pouco mais, a gente acaba tendo mais novos rituais, buscando leituras edificantes, a gente acaba fazendo mais meditações, buscando alternativas que nos tragam conforto, e acabam nos afastando de pensamentos ruins. A gente sabe, quanto melhor a qualidade de nossos pensamentos, melhor a nossa resignação, melhor a nossa fé. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 19, o Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isso é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que, hoje, em parte se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Bom, é sempre interessante, né, escutar, mostrar respeito, oferecer encaminhamentos adequados, apoiar crenças pessoais, orar com e para os pacientes, né? Claro que isso pode ter algumas controvérsias, pode dar algum incômodo, deixar isso claro, né? Às vezes a gente está com algum paciente e o parente é de uma religião diferente, às vezes pode causar alguma situação conflituosa. Vamos tentar, então, conversar para que a gente possa minimizar, né, essa problemática. A gente pode, sim, familiarizar com a crença pessoal, qual é o papel, né, dessa crença, identificar algumas necessidades espirituais, até para criar vínculo, né, com o profissional e o paciente. Às vezes, quando nós estamos nas questões, né, hospitalares, os relacionamentos são bem breves, né? Às vezes, nas questões de consultório, né, ou clínicas, nós temos essa oportunidade de ficar um tempinho a mais, conversar um pouco mais. Então, a gente pode, né, fazer um vínculo maior. Como que o paciente usa essa religião, né, para ajudar a doença? Como que é essa comunidade religiosa? Como que ele se preocupa com os problemas espirituais? Como é que são essas crenças que podem influenciar no tratamento? Enfim. Marlene Nobre, no livro O Passe como Cura Magnética, capítulo 4, ela coloca: inteligência e coração, razão e fé estão definitivamente unidos na estrutura da alma humana como partes inseparáveis do seu patrimônio imortal. Fica, pois, evidente que toda tarefa de cura nasce das profundezas do coração e deve ser acalentada na base da fé e do amor puro. Essa dica, né, essa lição que a doutora Marlene nos passa, serve para todo profissional de saúde, para o médico, o psicólogo, o dentista, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, toda a equipe que está no hospital, que está em uma clínica, né? Todo aquele que está de alguma forma relacionado com a saúde e está relacionado ao bem-estar do próximo. Afinal de contas, quando nós nos dedicamos, né, a uma pessoa, que a gente sempre se lembre de um grande psiquiatra, estudioso da psicologia, Carl Jung, que falou que a gente consiga dominar todas as teorias, conhecer todas as técnicas, mas que, ao entrar em contato com uma alma humana, que sejamos apenas uma outra alma humana. Então, lembrando o nosso espírito André Luiz,
sustentar inalteráveis a fé e a confiança sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou assediem o lar. Cada prova tem a sua razão de ser. A gente nunca sabe o porquê estamos passando por aquilo, qual é a razão, por que naquele momento ou com aquela pessoa, mas é ter fé em Deus, nosso Pai maior, ter fé em Cristo. Afinal de contas, quando nós vemos em um dos capítulos do Evangelho, né, onde fala que, se não me engano, o capítulo fala sobre bem-aventurados os brancos e os pacíficos. Ele fala sobre a paciência, né? Ninguém teve mais paciência do que Cristo sobre essa terra. Que ninguém sofreu mais do que ele. Então, que a gente saiba ter essa mesma paciência. Paciência essa que nos é muito cara e difícil nos momentos onde as turbulentas tempestades, né, nos invadem a alma. Então, que consigamos sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta. É difícil? Com certeza. Mas que, como o nosso benfeitor Bezerra de Menezes disse no começo, né, que saibamos fazer disso oportunidades para que a gente tenha muita esperança sempre em nossos corações. Bom, que a gente consiga colocar sempre um pouco de fé em nossos dias, ainda que os momentos sejam difíceis. As provações são muitas, as dores também. Cada um tem o seu nível de sofrimento. Às vezes, quem está olhando de fora pode achar que isso é muito pouco, isso é passageiro, mas só quem está realmente, né, no meio daquele turbilhão sabe o que acontece, sabe o que está se passando naquela mente, naquele coração, naquela alma. Que a gente saiba sair mais engrandecido, que a gente saiba sair mais fortes. Não é fácil, não é fácil, nunca foi, mas que a gente tenha dentro de nós alguns recursos, que a gente tenha uma palavra amiga, que a gente chore sim, afinal de contas, né, chorar lava a alma, que a gente possa recorrer ao nosso Pai, recorrer ao nosso querido Cristo, e ter sempre aqueles momentos, né, onde nós falamos conosco mesmo, né, o porquê de cada coisa acontecer em nossas vidas. E saibamos que esses aprendizados vêm por algum motivo, para algum motivo. Então, que saibamos ter fé e esperança em todos os momentos. Esperamos você em uma próxima oportunidade. Até a próxima.